A Rádio Senado FM passa a apresentar Autores e Livros. Com vocês, a escritora Margarida Patriota. Olá, ouvintes da Rádio Senado. Nosso programa de hoje homenageia os 100 anos de publicação do romance A Cidade e as Serras, do grande escritor português José Maria Eça de Queiroz. A Cidade e as Serras nasceu como parte de uma série de pequenos volumes em que Eça de Queiroz se propunha estudar a vida real. É de 1893 a carta em que o autor propõe a seu editor escrever uma novela fantasista chamada A Cidade e as Serras. Em 1894, envia ao editor o primeiro capítulo, com a promessa de que a obra terá apenas 4 capítulos e não ultrapassará 130 páginas. Essa promessa, Eça de Queiroz não manterá. Pois quando a morte surpreende o autor em 16 de agosto de 1900, os seus editores informam que uma parte do texto de A Cidade e as Serras não está composta e que eles esperam que os originais dos últimos capítulos estejam em Paris, onde o autor morreu. Tinham decorridos, em 1900, 6 anos desde que Eça de Queiroz enviara os primeiros capítulos de A Cidade e as Serras ao seu editor. Assim, quando morre, parte dessa obra estava revista e parte encontrava-se ainda em manuscrito. Coube, então, ao escritor Ramalho Ortigão, grande amigo de Eça de Queiroz, a tarefa de decifrar e rever o manuscrito, e até mesmo concluir o seu derradeiro parágrafo, interrompido, para que saísse a publicação póstuma em 1901, publicação esta que veio a lume com a seguinte advertência. Desde a página 241 até o final, as provas deste livro não foram revistas pelo autor, arrebatado pela morte antes de haver dado a esta parte de sua escrita aquela última demão em que ele habitualmente punha a diligência mais perseverante e mais admiravelmente lúcida. Aquele dos seus amigos e companheiros de letras a quem foi confiado o trabalho delicado e piedoso de tocar no manuscrito póstumo de Eça de Queiroz, ao concluir o desempenho de tal missão, beija com mais enternecido e saudoso respeito a mão, para todo sempre imobilizada e que traçou estas páginas encantadoras. E faz votos porque a revisão de que se incumbiu não deslustre muito grosseiramente a imortal auréola com que ficará resplandecendo na literatura portuguesa este livro, em que o espírito do grande escritor parece exalar-se da vida num terno suspiro de doçura, de paz e de puro amor à terra da sua pátria. Em A Cidade e as Serras, o personagem Zé Fernandes nos conta a história de Jacinto de Tormes, filho de antiga e rica família portuguesa radicada na França, que, se ufanando de levar em Paris uma vida superiormente informada, civilizada e requintada, belo dia se enfastia desse trem urbano superiormente sofisticado e decide reassumir sua propriedade agrícola em Portugal. Conta-nos Zé Fernandes. O meu amigo Jacinto nasceu num palácio com 109 contos de renda em terras de semeadura, de vinhedo, de cortiça e de olival. No Alentejo, pela Extremadura, através das duas beiras, densas sebes ondulando por colina e vale, muros altos de boa pedra, ribeiras, estradas, delimitavam os campos desta velha família agrícola que já entulhava grão e plantava cepa em tempos de El-Rei Dom Dinis. A sua quinta e casa senhorial de Tormes, no Baixo Douro, cobriam uma serra. Entre o Tua e o Dinhela, por 5 fartas léguas, todo o torrão lhe pagava foro. E cerrados pinheirais seus negrejavam desde Arga ao mar de Âncora. Mas o palácio onde Jacinto nascera e onde sempre habitara era em Paris, nos Campos Elíseos, número 202. Em Paris, Jacinto de Tormes, apodado pelo amigo José Fernandes com a alcunha de Príncipe da Grã-Ventura, frequenta os lugares mais notáveis, onde ele contrai relações com a aristocracia e com a colônia estrangeira da metrópole cosmopolita, cidade das cidades do Ocidente. Em Paris, mora em meio aos livros e às últimas conquistas do pensamento filosófico e das ciências, além de em meio aos aparelhos mais modernos da época. Mas um dia, farta-se de tudo isso, como nos conta o amigo José Fernandes.
De repente, revoltado contra este fastio opressor que o escravizava, saltou da poltrona com um arranque de quem despedaçava algemas e ficou ereto, dardejando em torno um olhar imperativo e duro, como se intimasse aquele seu 202 tão abarrotado de civilização, a que por um momento sequer fornecesse à sua alma um interesse vivo, à sua vida um fugitivo gosto. Mas o apartamento permaneceu insensível. Nem uma luz para o animar avivou o seu brilho mudo. Então Jacinto de Tormes, sucumbido, arrastou os passos até ao seu gabinete. Começou a percorrer todos os aparelhos completadores e facilitadores da vida: o seu telégrafo, o seu telefone, o seu fonógrafo, o seu radiômetro, o seu grafofone, o seu microfone, a sua máquina de escrever, a sua máquina de contar, a sua imprensa elétrica, a outra magnética, todos os seus utensílios, todos os seus tubos, todos os seus fios. Assim, um suplicante percorre altares donde espera socorro. E toda a sua suntuosa mecânica se conservou rígida, reluzindo frigidamente, sem que uma roda girasse, nem uma lâmina vibrasse para entreter seu senhor. Só o relógio monumental que marcava a hora de todas as capitais e o curso de todos os planetas se compadeceu, batendo à meia-noite, anunciando ao meu amigo que mais um dia partira, levando o seu peso, diminuindo esse sombrio peso da vida sob que ele gemia vergado. E assim o inverno foi indo, escuro e pessimista, até que um dia, uma manhã em que brilhava um pálido sol de primavera, Jacinto assoma à porta do quarto de Zé Fernandes e, com gravidade, como se anunciasse seu casamento ou sua morte, deixou desabar a formidável declaração de que ia partir para Portugal. José Fernandes não contém a exclamação: Para Portugal? Oh, Jacinto, quem assassinaste? Deleitado com a emoção do amigo, que sempre fora contrário ao seu rompimento total com as terras de sua velha família agrícola lusitana, Jacinto comunica a decisão de partir para Tormes, a pretexto de reconstruir o velho casarão ancestral, transportando para lá alguns confortos de seu apartamento em Paris. Afinal, é muito grave deixar a Europa, chegou a dizer. Começou então o colossal encaixotamento de todos os confortos que lhe eram necessários para um mês de serra áspera. Camas de pena, banheiras de níquel, lâmpadas carcel, divãs profundos, cortinas para vedar as gretas rudes, tapetes para maciar os soalhos broncos, latas de conservas, bojudas garrafas de águas minerais. Jacinto, lembrando as trovoadas da serra, comprou até um imenso para-raios. Fim da organização dessa tremenda viagem, Jacinto de Tormes e Zé Fernandes partem de Paris para Portugal, seguidos do criado Grilo, num fiacre atulhado de livros, de estojos, de paletós, de impermeáveis, de travesseiros, de águas minerais, de sacos de couro, de rolos de mantas e, mais atrás, de um ônibus rangendo sob a carga de 23 malas. Entretanto, pelo meio da jornada, o criado Grilo perde-se com toda essa respeitável bagagem que, por engano, é remetida para Alba de Tormes, na Espanha, e não Portugal. Assim, o supercivilizado Jacinto chega às serras de Tormes apenas com a roupa do corpo. Zé Fernandes e ele começam a subir o caminho que não se alisaram nem se desbravara desde os tempos em que o trilhavam com rudes sapatões ferrados, cortando de rio a monte os jacintos do século XIV. Logo depois de atravessarem uma trêmula ponte de pau sobre um riacho quebrado por pedregulhos, Jacinto, com olho de dono subitamente aguçado, nota a robustez e a fartura das oliveiras. E em breve os nossos males se esqueceram ante a incomparável beleza daquela serra bendita. Com que brilho e inspiração copiosa a compusera o divino artista que faz as serras e que tanto as cuidou e tão ricamente as dotou neste seu Portugal bem amado. A grandeza igualava a graça. Para os vales poderosamente cavados, desciam bandos de arvoredos, tão copados e redondos, de um verde tão moço que eram como um musgo macio onde apetecia cair e rolar. Dos pendores sobranceiros ao carreiro fragoso, largas ramarias estendiam o seu toldo amável, a que o esvoaçar leve dos pássaros sacudia a fragrância. Através dos muros seculares que sustêm as terras liados pelas eras, rompiam grossas raízes coliantes a que mais era se enroscava. Em todo o torrão, de cada fenda, brotava flores silvestres.
Brancas rochas, pelas encostas, alastravam a sólida nudez do seu ventre polido pelo vento e pelo sol. Outras, vestidas de líquen e de silvados floridos, avançavam como proas de galeras enfeitadas. E de entre as que se apinhavam nos cimos, algum casebre que para lá galgara, todo amachucado e torto, espreitava pelos postigos negros sob as desgrenhadas farripas de verdura que o vento lhe semeara nas telhas. Por toda parte, a água sussurrante, a água fecundante. Espertos regatinhos fugiam rindo com os seixos de entre as patas da égua e do burro. Grossos ribeiros assodados saltavam com fragor de pedra em pedra. Fios direitos e luzidios como cordas de prata vibravam e faiscavam das alturas aos barrancos, e muita fonte posta à beira de veredas jorrava por uma bica beneficamente à espera dos homens e dos gados. Todo um cabeço, por vezes, era uma seara, onde um vasto carvalho ancestral solitário dominava como seu senhor e seu guarda. Em socalcos verdejavam laranjais recendentes. Caminhos de lajes soltas circundavam fartos prados com carneiros e vacas retouçando, ou, mais estreitos, entalados em muros, penetravam sob ramadas de parra espessa, numa penumbra de repouso e frescura. Trepávamos então alguma ruazinha de aldeia, 10 ou 12 casebres, sumidos entre figueiras, onde se esgaçava, fugindo do lar pela telha vã, o fumo branco e cheiroso das pinhas. Nos cerros remotos, por cima da negrura pensativa dos pinheirais, branquejavam ermidas. O ar fino e puro entrava na alma, e na alma espalhava alegria e força. Um esparso tilintar de chocalhos de guizos morria pelas quebradas. Jacinto, adiante, na sua égua russa, murmurava: "Que beleza!" E eu atrás, no burro de Sancho, murmurava: "Que beleza!" Frescos ramos roçavam os nossos ombros com familiaridade e carinho. Por trás das sebes, carregadas de amoras, as macieiras estendidas ofereciam as suas maçãs verdes, porque as não tinham maduras. Todos os vidros de uma casa velha, com a sua cruz no topo, refulgiram hospitaleiramente quando nós passamos. Muito tempo, um melro nos seguiu, de azinheiro a olmo, assobiando os nossos louvores. "Obrigado, irmão melro. Ramos de macieira, obrigado. Aqui vimos, aqui vimos. E sempre contigo fiquemos, serra tão acolhedora, serra de fartura e de paz, serra bendita entre as serras." Diante das serras portuguesas, onde a vida transcorre simples, num ritmo patriarcal que dá repouso à alma e saúde ao corpo, Jacinto se sente renovado. Há um encantamento poético dos primeiros dias, segue a participação concreta na vida produtiva do campo, quando ele então aplica seus conhecimentos técnicos e científicos ao dia a dia de Tormes. Sem se divorciar de papel passado da civilização, Jacinto moderniza a região de Tormes, naquilo que lhe parece benéfico para o bem-estar social de seus habitantes e o aumento de sua produção agrícola. Por fim, faltando-lhe uma companheira com quem constituir família, casa-se com Joaninha, uma prima de Zé Fernandes. E feliz no seu lar serrano, não volta mais para Paris. Caros ouvintes, aqui encerramos nossa homenagem ao romance de Eça de Queiroz, A Cidade e as Serras. Livro que, em 1901, um ano depois da morte do autor, veio resplandecer na pátria lusa e na história das literaturas de língua portuguesa. Na voz do narrador Zé Fernandes, João Marques. O programa Autores e Livros se despede e fiquem com os livros. A Senado FM apresentou Autores e Livros, com a escritora Margarida Patriota. Produção Margarida Patriota e Maíra Sabino. Trabalhos técnicos Aguinaldo Escárdua, Emanuel Bezerra e André Menezes.